Fala, parceria! Estamos aqui para mais um vídeo daquele que você gosta. Revisão Unicamp segunda fase. Sim, vamos trabalhar alguns conteúdos importantes da segunda fase. Mas antes, respira fundo e solta a vinheta. Vem com o pai, moleque, porque aqui é Geo Raiz, Geografia com Lousa e Giz. E se você já está aqui, você está acostumado como é que funciona. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e vamos macetar uma revisão para a segunda fase da Unicamp. E é o seguinte, primeira coisa para tu entender que a Unicamp, ela cria um vestibular que tem a intenção não só de selecionar academicamente, mas também criticamente seus alunos. O vestibular, ele cria uma tendência de como ele quer aquele estudante. E a Unicamp, para a geografia, ela quer um cara antenado. Você precisa ser uma pessoa que sabe o que está acontecendo no mundo, porque os seus conhecimentos de ter acompanhado a atualidade, ser uma pessoa antenada, vai ser cobrado nessa prova. Não é uma prova que cobra conteúdo, você tem algumas questões, se você olhar as provas dos últimos anos, que te pede conceito diretamente, o que é isso, o que é aquilo, mas é uma prova que pede para que você faça muitas análises e relações, para que você faça comparações entre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, entre países da América Latina e mostrar semelhanças. Então, é uma prova que quer um cara antenado. Além disso, ela costumou, na geopolítica, estar muito atenta aos conflitos, então você está esperto em alguns conflitos que possam estar acontecendo, e também, até anotei ali, algumas questões que vão ter uma correlação com sociologia, vamos falar de movimentos sociais, vamos falar da questão simbólica, então a sociologia vai fazer uma mesclazinha com algumas das questões da Unicamp. Fechou? Galera, separei aqui na prática 3 temas para falar com vocês. Um mais de geografia geral, um mais de geografia do Brasil. Vou começar de geografia geral. Vou começar falando sobre a América do Sul. Cara, eu falei um pouco disso na revisão que eu fiz da primeira fase, mas aqui eu quero dar uma amplificada já. Já chegamos aqui na segunda. A América do Sul vem passando por uma coisa que eles estão chamando de nova onda vermelha. Vareto, o que é isso? A América do Sul tem uma característica até peculiar, que você tem conjuntos de governos de base ideológica comum acontecendo simultaneamente. Então, quando você teve os golpes militares, foram vários governos militares acontecendo simultaneamente. A hora que você teve a redemocratização, você teve vários governos liberais acontecendo simultaneamente. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru e assim vai. Equador, tirando a Colômbia, que é um caso à parte. E depois você teve lá, com a eleição do Chaves, Lula, os Kirchner, Evo Morales, um monte de presidente de esquerda. Depois você teve Temer, Bolsonaro, Macri, um monte de presidentes de direita acontecendo simultaneamente. E nós estamos passando por uma nova onda vermelha. A Argentina hoje tem um presidente de centro-esquerda. A Colômbia tem seu primeiro presidente de esquerda da história. O Peru, um presidente de esquerda. A Bolívia, um presidente de esquerda. O Paraguai, o centro-esquerda. O Brasil tem a vitória do Lula, certo? O Chile com o Boric, presidente de esquerda. Então você tem essa movimentação para a esquerda. Acontece muito depois de um processo de empobrecimento dessas populações que aconteceu principalmente por causa ali da pandemia, que acabou fazendo isso de vez, mas já é um fato que vem acontecendo, né? Então você tem essas oscilações e elas não são sozinhas. Muitos países migram para o espectro ideológico simultaneamente. Aqui na América do Sul, um país a gente tem que tomar uma atenção maior. A política feita econômica nos anos 90, da dolarização da economia, de gerar dívida em dólares, sendo que você produzia em peso, gerou uma incapacidade de sustentação da economia argentina que dura até hoje. Não quero entrar no economic case, mas as políticas liberais de tentar, dos anos 90, geraram que a gente fala, uma incapacidade de você gerar uma balança de pagamentos positiva, de você atrair dólares para o seu país. E isso faz com que a Argentina nunca consiga se recuperar e ela vem de crise atrás de crise. Já teve ali alguns pedidos de moratória para o FMI. O que é moratória? É você dizer que você não tem condição de pagar sua dívida. Cara, aconteceu
com o Cavalo em 2001, aconteceu com o Macri, agora há pouco tempo, o Carlos Fernandes está lá tentando, Alberto Fernandes, desculpa, tentando levar, e é um país que agora está num processo ladeira abaixo. Teve uma desvalorização cambial, e é o que eu falei, ele adquiria dívida em dólares e ele produz em peso. Quando você tem uma desvalorização cambial, significa que sua dívida aumentou. Ele está partindo para políticas que já são claramente ineficientes, como congelamento. Então a Argentina, que é um país que tem um IDH ainda maior que o do Brasil, tem uma renda per capita maior que a do Brasil, tem que ver agora com essa desvalorização do câmbio, tinha uma qualidade de vida maior que a do Brasil, está passando por um forte processo de empobrecimento devido a políticas econômicas equivocadas desde lá dos anos 90. Que impactos isso pode trazer para o Brasil? A Argentina era o nosso terceiro maior parceiro econômico. A Argentina era o país que historicamente, mais compra produtos industrializados do Brasil. Uma crise econômica na Argentina afeta a questão produtiva dentro do Brasil. Então, ficar esperto com essas correlações. E essas correlações estão afetando o Mercosul. Muitos acordos que podem ser feitos pelo Mercosul, hoje a Argentina não quer. Ela está tentando proteger a sua economia, fechar a sua economia, porque ela sabe que ela perdeu capacidade competitiva. Então, uma das estratégias que eles estão tentando para tentar salvar um pouco da Argentina é um certo protecionismo. E isso está afetando as relações do Mercosul. Por exemplo, hoje a Argentina se posicionaria contra o acordo do Mercosul-União Europeia. Seria o único país da do Mercosul a ir contra, e você precisa de unanimidade nessas decisões. Então, isso tem afetado o Mercosul, que corre o risco de deixar de ser uma união aduaneira e acabar migrando para se tornar apenas uma zona de livre comércio novamente. Dito isso, vamos para aquele país que tem muitas coisas para falar. Eu conseguiria te dar 2 horas e meia de aula só sobre China. E ia ser uma aula massa. Mas vamos trazer aí o que tem de importante sobre China. Primeiro, abertura econômica. Você sabe que depois da morte do Mao Tse-tung, a China você tem lá o Mao Tse-tung em 49, que é a Revolução Chinesa, depois da Guerra Civil. Ele vai morrer, vai entrar o Deng Xiaoping. Deng Xiaoping é o cara que vai fazer a abertura da economia chinesa. Primeiro no campo, depois na cidade. E o símbolo dessa abertura vão ser o quê? As zonas econômicas especiais. Todas na porção leste da China, próximo do mar, para facilitar a entrada e saída de mercadorias. E nessas zonas econômicas especiais era onde podia rolar o capitalismo na China. É onde você vai criar diversos incentivos para atrair a produção mundial para essa região. Vareda, que incentivos? Mão de obras baratas, leis trabalhistas frágeis, leis ambientais frágeis, controle dos sindicatos e proibição de greves. Então tudo isso vai acontecer e vai começar a fazer com que a China, a partir dos anos 80, tenha um grande crescimento econômico, que vai coincidir com um período que a gente começa a perder indústrias também no Brasil para a China. O que eu acho legal de falar? Durante muitos anos a gente tratou produtos chineses pejorativamente como Xing Ling. Cara, mas eu coloco 2010 como um marco, essa visão mudou. Hoje, a Xiaomi, a Huawei são empresas de alta tecnologia. A China produz tecnologia e isso transformou ela numa potência. Enquanto ela era apenas uma economia crescente que recebia transnacionais e produzia produtos Xing Ling, os Estados Unidos estavam de boa. Deixa esses chineses para lá, deixa eles produzindo barato para nós. Hora que eles veem esse avanço tecnológico, que parte de muito investimento em ciência e tecnologia, muito investimento em educação, investimento no que a gente chama de capital humano, a China começa a se tornar uma potência tecnológica, e hoje ela é uma potência tecnológica. Consequentemente, isso começa a afetar os Estados Unidos. E você vai ter o Donald Trump fazendo o quê? A guerra comercial, que você estudou aí, principalmente começa ali em 2017, 2018, e se arrasta até hoje mesmo no período Biden. Essa ascensão da China como potência, ela não é uma ascensão apenas econômica. A China começa a ter muito mais importância geopolítica, participando dos fóruns internacionais. Ela que não ligava para as questões ambientais, torna-se importante nas discussões ambientais. Ela vai participar com um papel relevante em diversos fóruns internacionais.
e ela vai adotar uma política de investir em outros países, certo? Uma das obras mais famosas é a Rota da Seda. Cara, não vou explicar a Rota da Seda para você, eu tenho um vídeo curtinho que explica a Rota da Seda, eu vou colocar ele aqui, certo? Hoje, a China também é o maior investidor no continente africano. Vem cá, por que a China está investindo no continente africano? É um continente que tem muitos recursos naturais, que são importantes para manter o nível de produção chinesa, desde minerais metálicos a esses minerais que a gente chama de terras raras, utilizados aí para baterias, eletroeletrônicos, lítio e tal, quanto de petróleo. Por isso, hoje a China é a maior parceira do continente africano. Hoje a China vai lá e constrói ferrovias, constrói rodovias, para que os produtos consigam ser escoados para a China. Então essa relação é extremamente importante. E olha como ela ganha. Ela ganha construindo infraestrutura no país e ela ganha importando o produto com um custo mais barato, porque está usando a infraestrutura dela. E a África? A África ganha também, porque ela ganha essa infraestrutura para poder exportar para todo mundo. É a relação do ganha-ganha que a China criou. Última coisa, a China tem 4 pontos de tensão. O Tibete, uma área que pede autonomia religiosa, luta por independência desde os anos 50, faz muito tempo que eu não ouço falar. Hong Kong que foi pertencente ao Reino Unido até 1997, ela é trazida de volta para a China em 97 com um acordo de autonomia de Hong Kong até 2047, autonomia política e econômica, tanto que o Hong Kong tem outra moeda e o Hong Kong tem muito mais liberdades. Importante, ano a ano a China está tentando criar coisas para poder tirar essa liberdade de Hong Kong e mandar mais. Já caiu questões falando da Lei de Segurança Nacional, da revolta dos guarda-chuvas, então tema extremamente importante. O Xinjiang, que são lá na Ásia Central, lá no extremo oeste, noroeste da China, que são os chineses islâmicos, é a área onde vários países têm questionado porque existem campos de concentração, campos de trabalhos forçados, onde a etnia predominante, a etnia Han, está tentando fazer o quê? Fazer um genocídio dessa outra etnia. Então é uma área de tensão, o mundo está olhando para essa região. E é lógico, apareceu muito Taiwan. Taiwan é uma província rebelde, que quando tem a revolução, a gente chama de Revolução Chinesa, né? Que é o fim da Guerra Civil, os derrotados da Guerra Civil vão para Taiwan e declaram independência. Durante um tempo, os Estados Unidos e vários países reconheciam Taiwan. Hoje, quase ninguém reconhece Taiwan. Até porque se você reconhecer Taiwan, a China não reconhece mais o seu país. Ou pelo menos não vai ter relações diplomáticas com você, nem relações econômicas. Você não vai querer perder a economia chinesa como parceira. Então, Taiwan é como essa província rebelde que está sempre um grande foco de tensão. Por quê? Porque os Estados Unidos têm acordos de proteção militar a Taiwan. Vale lembrar que Taiwan, Hong Kong e os outros tigres asiáticos são grandes produtores de semicondutores, dos microchips, que entraram em falta no mundo aí desde das interrupções da cadeia produtiva causadas pela Covid. Eu tenho uma aula muito maior falando desses 4 pontos aqui, certo? Desses 4 pontos de tensão. Vou deixar ela em algum lugar, ou você procura aqui no canal, você tá ligado, você consegue. E outra coisa, não sei nem se vai dar tempo quando você está vendo esse vídeo, mas na terça-feira da semana da prova, então é dia 6, a gente vai estar comemorando que o Brasil passou para as quartas de final e vai começar um mini curso sobre geografia e história dissertativa para a Unicamp. Eu e meu parceiro Boqueiro, tem um vídeo dele aqui, vou colocar o vídeo dele que ele gravou de revisão aqui. Vamos fazer para você um mini curso focadíssimo na segunda fase da Unicamp. Você que vai prestar parte de humanas, cara, a gente vai trabalhar desde como funciona a prova, quais são as tendências, como redigir a questão, certo? Como fazer uma boa escrita dessa questão para que você não perca ponto onde você sabe. Além do que, você vai fazer questões, vai mandar para mim, eu vou corrigir as suas questões e vou te enviar com os meus comentários, falando onde você pode melhorar ou não, tanto em conteúdo quanto na escrita. E vamos trabalhar os temas mais importantes em aulas via Google Meet. Cara, se você quiser participar desse mini curso, vou deixar o link aqui na descrição, você clica lá e vem comigo. Certinho? Chega de merchan, vamos falar um pouco de Brasil. Cara, as coisas que caem, principalmente na segunda fase, são clima e vegetação, quando você fala da geografia física, que é o tema 1 de geografia do Brasil na segunda fase da Unicamp. E aqui eu queria ressaltar a parte dos biomas do Brasil,
E 3 biomas que mais aparecem. Não estou dizendo que os outros não aparecem. Historicamente, esses aqui são os que mais apareceram, que é o Cerrado, a Floresta Amazônica e a Caatinga. Vamos lembrar que o Cerrado é uma vegetação que a gente chama de herbáceo arbustiva, uma vegetação aberta ou esparsa, típica do clima tropical. É a prima da savana, certo? Troncos retorcidos, casca grossa, saber reconhecer o cerrado tanto no mapa quanto por fotos. Pessoal, tá balançando a câmera? Minha cachorra tá dormindo aqui e ela tá batendo a pata no fone. Mas vai assim mesmo. Floresta Amazônica. Cara, você cansou de ver sobre o desmatamento da Amazônia nos últimos anos. Então saber que ela tem uma grande biodiversidade, saber que é uma vegetação latifoliária típica de clima equatorial, saber da importância que ela tem quando ela faz o seu processo de evapotranspiração para os climas. E por fim, saber da Caatinga, localizar ela no sertão do Nordeste, saber ali que são as plantas xerófitas adaptadas àquele tipo de clima e que a Caatinga brasileira é o único bioma da região de clima semiárido que tem grande biodiversidade. É comum aparecer a relação clima-bioma, então eu tenho que saber que no clima tropical típico eu vou encontrar o cerrado, que no clima equatorial eu vou encontrar a floresta amazônica, que no clima semiárido eu vou encontrar a caatinga, que no clima subtropical eu vou encontrar a araucária e campos. Essa relação você precisa saber fazer o tempo inteiro. Porém, o que é mais importante a gente trabalhar sobre desmatamento. E por quê? Porque é o que mais se falou. Deixa eu falar de cada lousa. Quando você pensar em desmatamento, a floresta amazônica foi muito falada e as áreas mais preservadas da floresta amazônica são quais? São as áreas dos povos tradicionais, principalmente os povos indígenas. Quando você ouve falar de povos tradicionais, são os caiçaras, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, são grupos de pessoas que vivem numa região baseado no seu modo de vida, não necessariamente no nosso modo de vida capitalista ao extremo, e eles vivem numa relação muito mais harmônica com a natureza. As reservas indígenas são as áreas mais preservadas da floresta amazônica. Qual é o problema? Nós temos cada vez mais o garimpo, principalmente o garimpo invadindo essas terras indígenas. Então, além do desmatamento que você já tem, que é o avanço da agropecuária, e a pecuária desmata muito mais do que a agricultura, você tem também o avanço do garimpo nessas áreas. Tanto que isso vai gerar conflitos. Conflitos com povos tradicionais é um tema que pode aparecer. Você vai lembrar da morte do indianista Bruno, junto com um jornalista americano, que foram mortos ali fazendo uma viagem pelo rio, se não me engano, no Rio Jari, na floresta amazônica. Então, ficar ligado nessas notícias, porque isso pode ser utilizado como mote para uma questão. Saber que esse desmatamento criou uma visão muito ruim do Brasil no mundo. Cara, a questão ambiental brasileira foi muito destratada por esse último governo. A gente teve um ministro que falou em passar boiada. Ai, Vareta, e você vai trazer política para sua aula? A Unicamp é crítica, ela vai trazer, você querendo ou não. Você pode ter votado em quem você votou. Você teve um ministro que falou em passar boiada. Você teve um ministro que favorecia o desmatamento para exportação de madeira. Então, isso pode ser trazido porque a visão do Brasil ficou muito ruim. Atrapalhou acordos comerciais. Você fez com que a gente parasse o desmonte que você teve das estruturas de prevenção ao desmatamento e da própria FUNAI fez com que o Fundo Amazônica, que era uma verba que a gente recebia de alguns países europeus, deixasse de ser mandado para o Brasil. O nosso presidente não foi em nenhuma das COPs, certo? Na última COP agora que teve no Egito, foi o presidente eleito, estava lá o Biden, estava lá o Mark, estava lá todo mundo. Em nenhum dos anos compareceu a COP. Inclusive o Brasil ia sediar uma COP em 2019 e acabou não sediando, passando para o Chile sediar, e o Chile teve aqueles protestos, passa para outro país sediar. Mas a gente não quis nem sediar uma COP. Então, mostra descaso, e isso vai atrapalhar muito, por exemplo, a relação Mercosul-União Europeia. Para a gente fechar, você precisa saber dos impactos ambientais e econômicos. Você tem que lembrar que você tem perda de biodiversidade, quando você desmata, você tem aumento dos processos erosivos, você tem assoreamento de rio, porém você também tem impactos econômicos. Já se fala muito que a redução do processo de evapotranspiração
vai fazer com que aqueles rios voadores, a massa de ar equatorial, continental, chegue cada vez mais fraca para a nossa região, causando menos chuva. Menos chuva vai afetar a agricultura do Centro-Sul, vai afetar a questão energética por causa de crise hídrica. Então começam cada vez mais a relacionar isso. Lembrar que o Acordo de Paris, onde a gente se comprometeu a reduzir o desmatamento, a reduzir a emissão de carbono, cara, metade da emissão de carbono do Brasil é desmatamento por queimada. E a gente aumentou isso. Então, essa visão no mundo foi muito complicada e isso pode ser explorado. Certinho? Galera, revisãozinha, fica de novo o convite. Quer conhecer o nosso curso? Clica aqui, vem com o Pai Moleque, que a gente vai macetar a segunda fase da Unicamp. Se você faz humanas, vem comigo. Curte, compartilha, faz aquele blá 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 e bora para a Unicamp.